explicar mais um pouco sobre rede neural para quem está nos assistindo? Sim. No entendimento geral, como funciona, como ela atua? Certo. Então, uma rede neural, como o nome está dizendo, é uma rede de neurônios, mas só que é artificial. E no contexto das redes neurais contemporâneas, né, que são popularizadas hoje, um neurônio é uma função. Certo? É uma função. Você tem uma entrada, ela faz um processamento e dá uma saída. E aí, quando você combina múltiplas funções dessa, você tem uma rede de neurônios. E aí uma rede neural. E aí, essas funções, elas precisam ser combinadas para lidar com determinados problemas. Porque, por exemplo, a maneira como essas funções são organizadas é por meio de combinação linear. Então, elas são tratadas por meio de multiplicação de matrizes. Mas só que a combinação linear não necessariamente vai resolver problemas não lineares. Então, a saída dessas funções tem que ser dada como entrada numa função não linear. Por exemplo, uma muito famosa, sigmoide, que é uma função que o nome é sigmoide, eu chamo que o gráfico dela parece um S. Esse sigmoide é do S, parece um S. Ela tem um desenvolvimento... Isso, parece um S, assim. Aí você pega a saída de uma rede, de uma função linear, dá como entrada na sigmoide e torna ela não linear, porque isso aumenta a capacidade de resolução de problemas. Que alguns problemas... Porque aí é uma coisa importante também que a gente tem que entender. Quando a gente fala de redes neurais, a gente está querendo resolver dois problemas, um de dois problemas, ou os dois simultaneamente. Ou regressão, ou classificação. Certo? Regressão quer dizer, eu quero aprender qual é a função, qual é a saída para todas as entradas possíveis que eu tenho disponível nessa função. Eu não sei qual é a função, mas eu quero saber, assim, se eu der essa entrada, qual vai ser a saída? Se eu der essa entrada, qual vai ser a saída? Eu quero aprender isso, esse mapeamento de entrada e saída. Isso é regressão. Mapear o percurso que ela está fazendo. É como se você tivesse... Você tem dados, são os pontinhos no gráfico. E você quer conectar esses pontos. Quer saber qual é a linha que conecta esses pontos. Aí a rede neural vai aprender isso. Isso é regressão, entendeu? Então, isso a gente chama também de aprendizagem supervisionada, ou com o professor. E aí, nós precisamos ter um conjunto de dados rotulados. Por exemplo, você perguntou da face. Eu preciso ter, digamos, 10 mil imagens de face, com variabilidade de gênero, de idade, de cor, recortada, uma resolução, digamos, 256 por 256 pixels, 10 mil imagens recortadas. E se eu quiser, por exemplo, fazer um classificador de idade, eu quero saber qual é a idade da pessoa da foto. Eu preciso, imagem 1, um especialista ou alguém que conhece a pessoa da foto vai dizer, a idade dessa pessoa é 30 anos. Imagem 2, 28. Imagem 3, 30. Para cada uma das imagens, eu tenho que dizer qual é a idade dela. Ou então uma faixa, né? Essa pessoa tem de 0 a 10 anos, de 10 a 20 anos, de 20 a 30 anos. As categorias. Com a faixa fica mais fácil. Porque aí você vai ter um problema de classificação, de categorizar, né? Qual é a categoria de idade dessa pessoa? Aí você põe lá naquela categoria. Aí aqui a gente já começa a enxergar um problema. Eu preciso de 10 mil imagens recortadas e rotuladas. Já é um problema muito grande, muito grande. Já é um problema muito grande. E se a gente for imaginar aí um agravante a esse problema, é que quanto mais complexo o problema, o que você quer solucionar, mais dados você precisa. E aí a gente entra num problema de teoria da ciência, de teoria do conhecimento, que é o seguinte...